E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre divisão celular? Vamos falar sobre meiose? Antes de qualquer coisa, para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva nesse canal. Qual é o diferencial do canal Biologia Minha Prova? Aqui os conteúdos são completos. A aula do professor Rodrigo começa e termina. Então vamos lá nessa nossa aula de hoje sobre a meiose. Começamos um pouquinho dizendo que a meiose, observa só esse pequeno texto aqui que eu coloquei para vocês, que é o tipo de divisão celular em que uma célula-mãe sempre diploide, sempre 2 N cromossomos e os cromossomos duplos, e vão originar, através de 2 divisões celulares, 4 células filhas. E detalhe, vão ter a metade do número de cromossomos que a espécie tem. Claro, isso é uma breve revisão. Meiose só acontece em células diploides, ok? 2 N cromossomos. E o objetivo é formar 4 células com a metade do número de cromossomos. Muito bem, uma breve introdução e agora, olha que legal essa ilustração. Temos aqui a meiose 1, conhecida por ser a meiose reducional. Por quê? Porque ela vai reduzir o número de cromossomos. Como vocês estão vendo aqui, este número hipotético aqui é 4. Eu tenho 2N igual a 4, como vocês estão vendo. 2N igual a 4 cromossomos. Essa é a célula-mãe. Aqui eu vejo N igual a 2 e na outra também eu vejo N igual a 2. Como vocês podem ver, lá no final da divisão celular, no final da meiose, eu também estou observando, bem importante isso, vamos colocar aqui, eu também estou observando que as células, elas também são células N cromossomos igual a 2, N cromossomos igual a 2, todas elas são N cromossomos igual a 2. É isso que a gente vai ver a partir de agora e você vai saber a diferença entre ter cromossomos duplos e cromossomos simples. Então, vamos lembrar daquela aula que você já deve ter assistido, se não, corre lá depois dessa aula, assistir a aula sobre interfase. Lá na interfase tem o gap 1, a fase S e o gap 2, o G1, a S e o G2. Muito bem, na fase S, os cromossomos vão se duplicar, passando de um cromossomo simples, que equivale a uma molécula de DNA, a um cromossomo duplo, que vai equivaler a 2 moléculas de DNA. Beleza, tudo tranquilo. Então, o que acontece? No final da primeira divisão, da meiose 1, esses cromossomos que nós vamos encontrar aqui, esses cromossomos, eles serão duplos, terão esta forma. Então, eu teria esses 2 cromossomos duplos, e cromossomos duplos, vamos lembrar, equivalem a 2 moléculas de DNA. Lá no final, esses cromossomos serão simples, terão esse formato aqui. Cromossomo simples, aqui também vocês podem observar, cromossomo simples e cromossomo simples. Muito bem. Então, claro que isso aqui é uma revisão, mas vai ajudar certamente você a entender. Uma coisa é cromossomo duplo, a outra é ter cromossomo simples. Os únicos 2 momentos que você vai encontrar cromossomo simples, desde o início da interfase até o final da meiose, são o gap 1 e a telófase 2, ao final da telófase 2. No restante, pessoal, tira G1 e tira telófase 2, sempre os cromossomos serão duplos. E aí, basta você fazer o número de cromossomos vezes 2. Se a gente pegar aqui, por exemplo, vamos pegar o caso dessa célula aqui. Eu estou vendo aqui que eu tenho 2 cromossomos nessa célula. E vocês também estão vendo que esses cromossomos são duplos, beleza? Então, como cada cromossomo duplo equivale a 2 moléculas de DNA, nessa célula aqui eu vou ter 4 moléculas de DNA, ok? Na outra, exatamente igual, 4 moléculas de DNA. Mas, professor, na primeira célula, nesta aqui, quantas moléculas de DNA você tem? Bem,
Nesse momento, como vocês podem ver, os cromossomos têm aquele formato duplo, podem ver. Então, o total de DNA que tu encontra aqui dentro é igual a 8. Eu tenho 8 moléculas de DNA aqui dentro. E aqui, professor, aqui eu tenho 4 moléculas de DNA e aqui embaixo também eu tenho 4 moléculas de DNA. Muito bem. E professor, e lá na meiose 2, em cada célula, vejam que agora os cromossomos aqui dentro são simples. Eu tenho 2 cromossomos simples aqui. Então, eu vou ter quantas moléculas de DNA? Agora, eu vou ter 2 moléculas de DNA aqui. Nesta outra, eu vou ter também 2 moléculas e sucessivamente 2 moléculas e depois também 2 moléculas, totalizando 2, 4, 6, 8 moléculas de DNA. Quer dizer, veja só, a divisão celular é super importante, mas é também muito importante você entender essa historinha aí das moléculas de DNA. Então vamos lá. Meiose 1, meiose reducional. Objetivo, reduzir o número de cromossomos. Meiose 2, equacional. Objetivo, equacionar, aumentar o número de células. Uma perguntinha que eu te faço agora. Reflita um pouquinho e pense comigo. Vamos lá. Em quais momentos da divisão celular, ou melhor, desde o início da interfase até o final da divisão celular, que os cromossomos serão simples, equivalendo cada um deles a uma molécula de DNA? No G1 e na telófase 2. Beleza. Quer dizer que em todos os outros momentos, S, G2, prófase 1, prófase 2, tudo que você imaginar que não seja G1 e que não seja telófase 2, os cromossomos serão duplos. Beleza? Muito bem. Veja que é um quadro só esquemático e agora a gente vai partir para algo mais específico desse conteúdo. Vamos lá. Bem, aí você vai ver que a meiose 1, olha só, turma, a meiose 1, conhecida como meiose reducional, como eu falei agora há pouco, fixa aí. Tem um objetivo de reduzir o número de cromossomos. Esse é o objetivo. Mas a meiose 1, ela é dividida como a meiose 2 em fases. Aqui você encontra a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e a telófase 1. Então, tem as 4 fases dentro da meiose 1. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Beleza? Muito bem. Essa é a reducional. Imediatamente após a reducional, vem a etapa equacional, a meiose 2. Lembrando que a mitose é muito parecida com a meiose 2. Parecida. Mas a meiose, falando de meiose então, também é dividida em 4 fases. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Você observa então prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então, fixa comigo. A meiose 1 tem prófase, metáfase, anáfase e telófase. A meiose 2 também tem prófase, metáfase, anáfase e telófase. Beleza? Muito bem. Eu sei que antes já falei para vocês sobre as funções, mas antes foi só uma revisão da revisão. Agora vamos lá. Quais são as funções da meiose? Primeiro, a formação de gametas. O teu gameta feminino, chamado de ovócito secundário, fez uma meiose. E olha lá, já puxa um link aqui para você assistir a aula sobre gametogênese, que tem um montão de coisas que eu quero te falar sobre a tua gametogênese, a tua ovulogênese e a tua espermatogênese. Então, já se liga na minha próxima aula. Outra função sobre a meiose, a formação de esporos. Professor, não entendi. Como assim formação de esporos? Embriófitas e pteridófitas. Porque lá a meiose não é gamética, a meiose é espórica. A meiose nos vegetais inferiores, nas briófitas e pteridófitas, ela vai acontecer na fase esporofítica, que é a fase 2N cromossomos, que vai se reduzir e formar esporos haploides, ok? Muito bem. Mas você não vai esquecer que tem 3 tipos de meiose, então. Reflita comigo. Meiose gamética, que acontece nos animais,
que vai produzir gametas, meiose espórica, que acontece nos vegetais inferiores, briófitas e pteridófitas, que vai produzir esporos, e tem uma terceira, chamada meiose zigótica, que vai acontecer, por exemplo, em algumas algas chamadas de talófitas, algas pluricelulares que têm um talo, e esse talo ele é haploide. Então ela vai acontecer numa célula 2N chamada zigoto, para que o zigoto possa voltar a ser haploide. Por isso é chamada de meiose zigótica, beleza? Muito bem. Então tu já sabe que tem meiose gamética, espórica e zigótica. 3 meioses. Eu queria fazer uma observação também sobre a meiose em animais. Eu falei agora para ti que animais apresentam meiose, obviamente, gamética. Beleza, tudo bem. Eu te faço uma pergunta. O zangão, o macho haploide das abelhas, será que ele produz meiose? Ele tem meiose? Ele produz gametas? Sim, ele é fértil. Mas vem cá, se ele o zangão é macho haploide, filho da mãe, porque ele é formado por uma reprodução chamada de partenogênese, será que ele forma gametas por meiose? Olha só, não há como, né? Porque não tem como eu dividir N em meio N. Aí está, ele forma gametas por mitose, então é uma exceção. Muito bem, então vamos lá para a nossa próxima tela. Aí está. Beleza. Agora vamos falar da prófase 1. Começamos então falando da meiose reducional. Ela é a fase mais longa da divisão celular. De todas as divisões celulares, a prófase 1 é sempre a maior. Por quê, professor? Porque ela é dividida ou subdividida em 5 subfases. Beleza. Então vamos lá. É o leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Professor, como é que eu vou memorizar tudo isso? Pensa comigo. Lep e zigó paqueram dia. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. É uma forma de você memorizar. Beleza? Então vamos lá. O que acontece em cada uma dessas fases? A gente vai ver agora numa próxima ilustração. Mas eu já posso dizer para você que gosta de frisar aquilo que é mais importante, frisa então o paquíteno. Por quê? Porque é no paquíteno que acontece uma das coisas extraordinárias dessa divisão celular, que é a variabilidade genética, que é uma das funções da meiose, além da formação de gametas, de esporos e zigoto lá nas algas, por exemplo, também a variabilidade, o crossing over. Vamos então mostrar uma ilustração para vocês, para ficar melhor essa explicação. Veja que aqui esta célula está no leptóteno. Esta célula está fazendo prófase 1, então não esqueça que tudo aquilo que tu sabe sobre prófase está acontecendo aqui também. Por exemplo, carioteca e nucleolo estão desaparecendo. Cromossomos já duplicados estão muito finos. Centríolos estão migrando aos polos opostos. Tudo isso está acontecendo aqui dentro. Mas o mais importante é que no leptóteno os cromossomos são muito finos. Estão iniciando o condensamento e são muito finos. Mas se liga aí, já são duplos. Logo depois vem o zigóteno. E no zigóteno, pessoal, olha só, existe o chamado pareamento dos cromossomos. É nesse momento que os homólogos se juntam, ficam pareados, um do ladinho do outro. Então, pareamento. Por esse nome, pareamento, se usa também a palavra bivalentes, a formação dos bivalentes. Bivalentes é porque eles ficam um do ladinho do outro, um homólogo do ladinho do outro, ok? Se liga aí. Logo depois, entra no paquíteno. E esse é um momento crucial da divisão celular, porque é nesse momento aqui que está acontecendo a troca de genes
entre os cromossomos homólogos. É aí que vai ter a variabilidade. É por este motivo que você tem características distintas do teu pai e da tua mãe. É claro que você olha para o teu pai e para a tua mãe e você vê semelhanças entre eles e você. É óbvio. Ah, mas eu não quero, professor. Não adianta. Vai lá, pergunta para alguém, tu é parecido com o teu pai e com a tua mãe? Claro que sim. Agora, tu tem diferenças? É óbvio. Você não é um clone deles, mas você foi gerado pelos gametas que eles produziram. Então, lá no gameta do pai, teve variabilidade. No gameta da mãe, também teve variabilidade. E aí, você nasceu. E esse foi o vestibular da tua vida. Foi o melhor Enem da tua vida. Porque você conquistou uma vaga entre milhares e você foi o primeiro. Se liga então aí, hein? Motivacional. Então, o que acontece mesmo no paquíteno? Acontece o crossing over, a troca de genes, a variabilidade, beleza? Logo depois vem o diplóteno. No diplóteno aparecem os quiasmas. O que são quiasmas, professor? É a zona de contato. É uma solda entre um cromossomo e outro. Professor, mas a solda não é a troca de genes? Não. A solda só revela que é ali que eles fizeram a troca na fase anterior, que é o paquíteno. Mas por que aparece a solda no diplóteno e não aparece no paquíteno? Porque à medida que vai avançando cada fase, o grau de condensamento cada vez fica melhor. Então fica mais visível. Só por isso. Muito bem. Na diacinese, então, terminam esses quiasmas, porque aí os cromossomos que estavam juntinhos vão se separar, já com os alelos trocados, com os genes trocados. Que legal! Vamos agora ver a antes da metáfise, quero frisar uma coisa com vocês aqui. Ó. O crossing over. Por que eu vou frisar? Porque eu disse que é o mais importante, tem que se ligar que crossing over, o cruzar sobre, é a variabilidade. Então aqui está, ó, cromossomos homólogos, vem cá, chega pertinho, vamos fazer uma troca, aqui estão trocando, lá também estão trocando, e como vocês estão vendo ali pelas cores diferentes, houve sim a troca entre eles, isso é o crossing over, isso é a permutação. Beleza, vamos agora sim à metáfase 1. Lembre que sempre que tu fala em metáfase, independente de qualquer coisa, metáfase lembra a palavra meio. Meio, placa equatorial. Lembre que a metáfase é a melhor fase de condensamento. É aqui que tu vê melhor o cromossomo. Então vejam, os cromossomos homólogos, dá para ver pela troca das cores ali, que são homólogos. Eles fizeram o crossing lá no paquíteno, na prófase 1, e estão no centro da célula, na placa equatorial. Agora dá uma olhadinha o que vai acontecer na anáfase. Aqueles cromossomos homólogos estão sendo puxados na direção dos polos opostos. Então se liga. Sabe aquela aula que tu pega o post-it e gruda na tua apostila? Que tu pega o marca-texto e salienta? Então tu vai fazer isso comigo agora. O que acontece na anáfase 1? Salienta aí comigo. A separação dos cromossomos homólogos. Pá, post-it marcado, né? Beleza. Vamos agora na telófase. Telófase 1. Quantas células vão ser formadas no final da meiose 1? 2. Aqui estão as 2. Muito bem. Então, o que vai acontecer? 2 células são formadas e o número de cromossomos que tu vai ver nesse núcleo aqui vai ser a metade, vai ser N. A mesma coisa vai acontecer aqui, vai ser N. Então, se nós tínhamos lá no início 4 cromossomos, então aqui eu vou ter N igual a 2, aqui eu vou ter N igual a 2. Mas tu não vai esquecer que são cromossomos duplos, beleza? Professor, mas eu não estou vendo o cromossomo aqui dentro. Claro, sabe por quê? Porque isso aqui é um ciclo. Eles começaram descondensados, se condensaram e voltam a ficar descondensados. A carioteca, que havia desaparecido, e o nucleolo reaparecem. Os centríolos vão se duplicar
e vão ficar agora, vai acontecer agora, a citocinese que vocês estão vendo aqui, que é esse estrangulamento da célula, dividindo ela em duas. Isso é a tua telófase 1. Terminado a telófase 1, essas duas células vão imediatamente para a prófase 2, começar a fase equacional da divisão celular. Então, bora lá falar da meiose 2. Muito bem. O que você está vendo aqui? A divisão equacional, a meiose 2. E aí, é claro, vai ter prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Professor, meu Deus do céu, aqui dentro da prófase 2 vai ter aquela historinha do LEP, da zigó que paqueram de dia? Não, não tem, porque ela é simples. Não tem todas aquelas divisões. Não tem. Então aqui você vai ter o quê? Aqueles cromossomos estão descondensados, a carioteca está desaparecendo junto com o nucleolo e os centríolos, que já estão duplicados, vão migrando na direção dos polos opostos. É o que está acontecendo na tua prófase 2. Na sequência vem, adivinha, a metáfase. Na metáfase 2, agora tá bonitinho. Eu vou ter dentro das células, aí, ó, dá uma olhadinha, ó, lembra dos 2 cromossomos que nós falamos antes? Aqui está. Vamos só melhorar. Essa história de linha tem que ser reta, né? Então, nós estamos observando aqui N igual a 2. Estamos também observando aqui N igual a 2. Mas tu pode ver que esses cromossomos não são homólogos, né? Olha aqui, ó, esse cromossomo é preto e cinza, aquele é cinza e preto, então esses 2 são homólogos. Aqui eu tenho um laranja e um vermelho, vermelho e laranja, eles são homólogos. Professor, mas os homólogos estão separados, um em cada célula. Claro, por quê? Porque na anáfase, lembra da anáfase? Anáfase 1, houve a separação dos cromossomos homólogos, então eles foram cada um para uma célula, e agora estão aqui dentro, separados, obviamente, ainda. O que vai acontecer na metáfase 2? Os cromossomos atingiram o melhor grau de condensamento, são melhor observados, formam a placa metafásica ou equatorial, tudo que você já sabia. Beleza, agora vem a Ana, e tu sabe que a Ana separa. A Ana vai separar quem? A Ana está separando aqui ao meio, vamos fazer assim, ó. Vai puxar para um lado e vai puxar para o outro lado, em cada célula. Então vai acontecer a separação das cromátides irmãs. Exatamente o que acontece na mitose, na anáfase da mitose. Se liga, lembra do post-it? Vamos lá, mais um post-it aqui. Marca texto e post-it. O que tu vai marcar? Anáfase 2, separação das cromátides irmãs. Ligou? Marcou? Beleza. Logo depois da anáfase 2, vem a telófase 2. E aí, você está vendo 4 núcleos. Aqui eu vou encontrar N igual a 2. Aqui também vai ser N igual a 2. Em todas elas, tu vai ter N igual a 2. Ah, professor, que bonito! 4 células formadas e todas elas vão ter a metade do número de cromossomos da espécie. Exatamente isso. E detalhe, turma, esses cromossomos serão simples. Isso acontece com os teus gametas. Nos meninos, uma espermatogônia vai dar origem a 4 espermatozoides no final da espermatogênese. Uma ovogônia vai dar origem a 4 células, mas só uma vai ser o gameta e as outras 3 vão ser chamadas de glóbulos ou corpúsculos polares. E se encerra essa divisão celular assim, lindamente assim. Professor, que legal, eu consegui entender algumas coisas que eu ainda não havia entendido. Este é o objetivo da minha aula e é por isso que no início do meu vídeo eu te falei que aqui no canal Biologia Minha Prova, as aulas são completas. Não tem aquela historinha de começar a jogar a isca para você pegar, para você depois ter que ir lá no site pagar para assistir a minha aula. Não. Então, venha para o canal e divulgue meu canal Biologia Minha Prova. Olha só,
Eu sou professor de biologia, eu dou aula em cursinhos, cursos técnicos, ensino médio, faço isso há 20 anos, então faço o que gosto. Vamos lá, eu quero fazer para você agora uma última comparação. A mitose versus a meiose. Veja só, deste lado aqui eu tenho duas células, então eu vou dividir, ó, isso aqui, vamos fazer uma linha, tá? Isso aqui, ó, isso aqui, aqui tu tem a mitose deste lado e deste lado aqui tu tem a meiose. Eu comecei com uma célula, vamos só tirar essa linha daqui, acho que podemos deixar, né? Eu comecei com uma célula, tinha 2 cromossomos simples, lembra? Depois se duplicaram, na fase S da interfase. Aí eu formei, olha só, 2 células, aqui eu tenho 2 células. Lembra que a mitose, ela começa com uma e forma 2? E ela mantém o mesmo número de cromossomos? Veja, aqui eu tinha 2 cromossomos. Tu consegue ver aqui dentro, né? 2 cromossomos. Tá vendo aqui? Eu tenho 2N igual a 2. Muito bem. A mesma coisa eu estou vendo aqui, só que eles são duplos. 2N diploide igual a 2. Veja que aqui também eu tenho 2N igual a 2 nessas 2 células. E eu tenho 2 células que têm 2 cromossomos, exatamente como começou. Porém, aqui eu vou ter 4 células que vão ter N igual a 1 nesse meu esquema. Isso é uma divisão meiótica e a outra é a divisão mitótica. A mitose divide a célula e forma 2. Uma forma 2 e mantém o número de cromossomos. E a meiose, uma forma 4 e reduz o número de cromossomos. Beleza? Muito bem, espero que você tenha compreendido e eu tenha te ajudado a entender a matéria de biologia, porque esse é o objetivo no canal Biologia é Minha Prova e o objetivo do professor Rodrigo. Valeu, até mais, tchau, tchau!